Bom, a situação da infraestrutura, bem da verdade, ela é mais anterior ainda do que da última década, né? Na última década nós tivemos, inclusive, um momento de espasmo onde se chegou a investir 2,5% na infraestrutura e depois, novamente, reduzimos significativamente a participação do Estado nesses investimentos. Se remontarmos à segunda metade dos anos 90, já a partir do Plano Real, o que a gente verifica que naquele período, nos dois mandatos do FHC, o nível de investimento em infraestrutura também era relativamente baixo. Ele não passava do ente público de 0,5% do PIB, né? Isso, a meu juízo, foi um dos problemas, a partir da estabilização do Plano Real, de não ter se definido claramente uma estratégia de desenvolvimento. Priorizou-se a questão da estabilização e, com a estabilização, não foi dado o tratamento adequado para câmbio e juros voltado para uma estratégia de crescimento. Consequentemente, não só o câmbio ficou muito valorizado, muito decorrente da própria elevação da taxa de juros, que ajudou a criar o primeiro caminho para a destruição fiscal que vinha nos acometer, principalmente em decorrência de problemas inerentes como a própria Previdência Social. Então, nós estamos vivendo uma situação de mais de 20 anos de descaso com o gasto público em infraestrutura. E é bom que se diga e repita, não existe infraestrutura somente com investimento privado. Funciona assim na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo tem aspectos importantes, dada a inerência do tipo de investimento, onde o Estado, seja investindo diretamente, através das suas instituições de fomento, apoiam esse tipo de investimento. Então, essa questão referente à nossa situação, é importante que se frise que não é de hoje. Nós vamos completar quase 3 décadas desse movimento e, certamente, com sequelas muito grandes sobre o processo de desenvolvimento futuro, de inserção competitiva do Brasil no cenário internacional e, inclusive, problemas de gargalos à retomada do crescimento. Então, é uma situação sui generis. Nós que fomos um país que já chegou no total de investimentos em infraestrutura a mais de 5% do PIB na década de 70, hoje nós chegamos com o público e o privado a pouco mais de 1,5% do PIB, né? E sendo que o Estado, que no passado já teve um papel muito mais relevante, hoje não está chegando a 0,5% desses investimentos. Então a situação é muito preocupante. Realmente, nós ficamos defasados em praticamente todos os segmentos, desde saneamento, na parte relativa à questão de transporte e logística, e isso certamente nos trará consequência no processo de retomada de desenvolvimento. A resposta que eu dei à pergunta anterior, ela mostra que, efetivamente, o que faltou foi planejamento na parte de infraestrutura. Para que se tenha planejamento, é preciso se definir uma estratégia de desenvolvimento. Como o país, desde os anos 80 e das estabilizações tentadas e o Plano Real, se esqueceu da forma de se pensar o país estrategicamente. O Brasil foi o país que mais cresceu no mundo até o final da década de 70. E cresceu não só do ponto de vista quantitativo, cresceu do ponto de vista qualitativo. A nossa produtividade se igualou à da Coreia nesse ciclo de crescimento. O que aconteceu a partir da década de 80
com as restrições de balanço de pagamento e de natureza fiscal, com o processo de hiperinflacionário. A gente passou a ser agredido pelos fatos de curto prazo e a reagir a esses fatos com medidas também de curto prazo e, de certa forma, paliativas. E sempre essa agenda, ela se colocou à frente de uma agenda maior, mais estruturada, para que se tivesse uma visão de médio e longo prazo. Consequentemente, nossos programas de investimento mais estruturantes, eles ainda eram remanescentes de alguns projetos da década de 70. Né? Quando nós atualizamos isso e tentamos fazer uma política mais agressiva de investimento público, que foi justamente através do PAC, na realidade o PAC é muito mais uma iniciativa voluntarista de se tocar projetos a qualquer custo, do que uma forma organizada e integrada de planejamento para que tivéssemos um crescimento sustentável. O PAC virou, então, uma relação de projetos para atender interesses de natureza política ou de alguns gargalos de curto prazo. Logicamente, quando eu digo que falta maior racionalidade nos projetos que estão sendo desenvolvidos, no fundo, o Brasil tem tanta carência em relação à maioria desses segmentos que eles acabam também sendo necessários por serem rompedores de gargalos. Né? Quando eu falo que tem que ter uma visão mais sistêmica e integrada da infraestrutura, eu penso em algo como já foi feito no passado, quando você integra a sua perspectiva de intermodalidade, transporte e logística com o seu sistema de estrutura de fornecimento de energia. Então, essas duas questões, elas têm que estar integradas. Por quê? Porque elas, no fim, ao cabo, elas vão trazer competitividade para os segmentos que se deseja que se mantenham ou sejam competitivos para a inserção do país no exterior. E o que nós percebemos é que essa coisa não existe. Quando eu falo em racionalidade, é mais nessa forma sistêmica de olhar os projetos, e não simplesmente de rupturas de gargalo. Eu estou falando de projetos mais estruturantes e não tocar infraestrutura sendo agredido pelos fatos. Infraestrutura é algo que sempre tem que crescer à frente da demanda. A gente criou um modelo particular que ela sempre cresce a reboque e para romper gargalo ao crescimento. E, logicamente, isso tem todas as mazelas que se derivam desse tipo de postura de se encarar investimento em infraestrutura. Reforma ministerial, trocar caixinhas de dono, ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Depende das competências e da forma como é feita a gestão nessas caixinhas. Então, desse ponto de vista, para mim é relativamente irrelevante se eu junto fazenda com planejamento, com parte de indústria e comércio, se eu separo uma parte da infraestrutura, tirando energia. Para mim, o que é relevante é o que essas novas estruturas têm como diagnóstico e como estrutura de gestão para desenvolver o programa a que foram devidamente incumbidas de fazê-lo. Então, no segundo ponto, no que diz respeito à gestão, eu e aqui a entidade, as empresas que fazem parte da nossa associação, estamos muito satisfeitos com a escolha do ministro de Infraestrutura. Por quê? Porque é uma pessoa com uma formação técnica bastante forte, com experiência de Congresso,
conhece o segmento de infraestrutura, foi secretária do PPI também. Então, para nós, isso é uma definição de continuidade. Se é uma das coisas que eu acredito que deu mais certo no governo anterior, foi justamente o Programa de Parcerias de Investimento, o PPI. Então, ali, o que se conseguiu foi melhorar e muito a estrutura de governança do Estado brasileiro, principalmente dos órgãos do Executivo e dos órgãos reguladores. Então, nós havíamos iniciado no governo Temer uma reforma bastante importante, com um diagnóstico claro dos problemas que se tinha da gestão do governo anterior, né? Então, novamente, o PAC, longe de ser uma estrutura integrada e sistêmica de projetos na definição, e ser mais uma relação de projetos ou declaração de intenção, passou-se a identificar dentro desses projetos aqueles com melhor possibilidade de serem levados adiante. E, diga-se de passagem, essa coordenação permitiu uma melhor estruturação e qualidade desses projetos. E o que nós vimos ao longo dos últimos 2 anos foi uma participação mais efetiva de investidores, inclusive players internacionais novos, em segmentos relevantes por conta da estruturação adequada em termos econômico-financeiro, jurídica e de avaliações da estrutura regulatória muito mais adequada para eles terem sucesso. Vimos exemplo disso nos aeroportos, nas linhas de transmissão, nas áreas de exploração de petróleo. Enfim, nós temos aí uma boa perspectiva de continuar, e vimos recentemente os leilões que estão continuando com sucesso. O que nos preocupa é qual a estrutura remanescente de projetos que vai permitir que a gente venha resolver o hiato que existe de investimento. Por quê? Porque os projetos que estavam sendo estruturados, eles foram devidamente digeridos e licitados. Então, há que se ter um novo ciclo. Eu acho que na parte de rodovias e aeroportos, isso está relativamente equacionado. Agora, precisamos resolver ainda a parte de ferrovias, de portos, precisamos acelerar a parte de saneamento, que aí envolve, inclusive, uma participação maior dos estados e municípios. Enfim, tem uma longa estrada a percorrer para resolver essas questões. Mas a perspectiva, o diálogo com o novo governo, eles são positivos da forma como está sendo encarado a importância do segmento. Não há dúvida que o BNDES é uma instituição da maior qualidade do ponto de vista de avaliação de projetos e de ter estimulado o nosso processo de desenvolvimento, seja da indústria, em grandes segmentos, como substituição de importações, que teve na área de bens capital, seja na parte de projetos importantíssimos para efeito de exportação, como foi no segmento de papel e celulose, e, logicamente, na infraestrutura também teve esse papel muito significativo. Vamos lembrar que desde o binômio do início da década de 60, de energia e transporte, o BNDES sempre atuou fortemente. E depois, no segundo PND, com os grandes projetos de infraestrutura e insumos básicos, o BNDES esteve lá para auxiliar na implementação desses programas. E certamente, no novo ciclo de infraestrutura, não será diferente, né? No último ciclo, que eu disse que houve um espasmo, quando
o investimento em infraestrutura chegou a 2,5% do PIB, na época ainda do governo Dilma, praticamente a única instituição que foi usada para isso e recursos foram recursos internos do BNDES, né? Nós podemos questionar se isso deveria ter sido feito dessa forma ou não, mas foi uma orientação de governo. O que se questiona muito é que isso ocorreu porque houve transferências do Tesouro com subsídios enormes, inclusive parte não tramitou adequadamente pelo Legislativo para que desse a transparência à sociedade. De qualquer forma, foi uma decisão de natureza de política econômica, né? Então, não se pode confundir definições de política pública em relação à gestão, à capacidade de gestão da marca. São duas coisas diferentes. O BNDES é um órgão de excelência e de capacitação técnica. Se a definição e o uso da política pública foi inadequada, é uma outra questão. Por exemplo, nós podemos ter, e a meu juízo acho que é mais correto, até pela liquidez internacional, uma opção por maior utilização de recursos externos no financiamento de infraestrutura. Eu acho que isso, de fato, tem que ocorrer. O fato disso ocorrer não significa dizer que o BNDES não venha a ser importante. Eu acho que também será importante. Ora, mas por que, nesse momento, se reduziu muito a tomada de recursos do BNDES, as liberações do banco caíram substantivamente? É por conta do processo recessivo e da falta de projetos, né? Ao se retomar esse ciclo de crescimento, não há dúvida que nós necessitaremos não só de BNDES forte, de recursos externos e também do mercado de capitais. Então, o que acontece é que tem determinados analistas ou policymakers que acham que essas coisas não são comunicantes. Olha, o BNDES ele está financiando pouco nesse momento. Viu por que nós não precisamos de BNDES? Olha, o mercado de capitais aumentou. Você passou de 20 bilhões de debêntures de infraestrutura para quase 50 bi. Lógico. Por duas razões. Primeiro, o BNDES caiu por conta da demanda por investimento. Ora, mas então por que aumentou tanto o mercado de capitais? Porque muitas empresas pré-pagaram BNDES em função da TLP, que aumentou o custo de captação via BNDES. Ora, se eu capto via mercado de capitais, com debênture de infraestrutura, até abaixo da Selic, e faço essa emissão em 90 dias, para que eu vou ficar 9 meses no BNDES para aprovar meu projeto? Simples assim. Obviamente, já colocando 50 bilhões no mercado de debênture de infraestrutura, nós teremos problemas numa retomada de ciclo de investimento, onde devemos sair da ordem de 100 e poucos bilhões por ano, acima de 200 bilhões, para que esses investimentos sejam financiados, né? Então, nesse momento, falar que o mercado de capitais está funcionando, está colocando debênture de infraestrutura e o BNDES não está aparecendo, e ninguém fala nem de recursos externos. Não teve nenhum ciclo expansivo significativo da economia brasileira, a não ser a tentativa voluntarista do segundo mandato, o final do primeiro mandato de Dilma II, que tenha tentado fazer um crescimento simplesmente com instituições de fomento interno, né? Aliás, pelo contrário, toda vez que a gente cresceu fortemente e investiu em infraestrutura, também dependemos de recursos externos e, geralmente, esses recursos externos acabaram sendo um problema no período seguinte por crise de balanço de pagamento, coisa que hoje não se coloca. Nós temos um nível de reserva bastante significativo. É importantíssimo, dada a liquidez internacional e os juros baixos no exterior, que a gente venha utilizar essa fonte de financiamento para crescimento. E, repito, nem negligenciando o mercado de capitais, que tem espaço para crescer ainda mais, e muito menos de deixar de pensar no BNDES como uma fonte de financiamento importante para a infraestrutura. Não confundir qual o papel do banco no momento
absolutamente recessivo, aonde você tem falta de projetos, com um papel que ele pode desempenhar num contexto de retomada de crescimento e de expansão mais acelerada do produto. O que é preciso entender, e a gente viu na crise do subprime nos Estados Unidos, que há claramente uma separação entre as instituições e o seu dever de desenvolvimento tecnológico e de capacitação e dos seus gestores ou acionistas. Então, aqui no Brasil se confundiu um pouco esse tipo de coisa, colocando tudo no mesmo balaio. Na verdade, o que é importante é preservar a operação das empresas, né, que elas recebam as devidas multas ou as sanções que lhe cabem, bem como seus administradores e acionistas, né? Então, são coisas bem separadas. Ninguém está dizendo que não deve haver a penalização pela transgressão, mas é importante preservar a personalidade jurídica e o desenvolvimento dos projetos que a empresa está envolvida. Aqui, o que nós fizemos no Brasil foi pôr fogo na casa, passar um leitão. Nós conseguimos essa proeza de jogar a água fora junto com o bebê. Então, nós tivemos sequelas importantes no desenvolvimento de grandes grupos empresariais, inclusive com acesso ao mercado internacional. Isso realmente é uma das razões em que se explica como o país, no momento de estabilidade cambial, com nível de reservas adequado, pela primeira vez na história, tendo essa estabilidade nas contas externas, ele conseguiu cair 2 anos o produto interno bruto. Então, uma das razões é justamente uma paralisação grande no tempo de um grande ente público que estava num processo de alavancagem de investimentos muito significativos no pré-sal, que era a Petrobras. Então, do lado, você está segurando um ente público significativamente importante no crescimento da economia, e do outro lado você parou projetos muito relevantes ou atrasou por uma série de razões. Você vê exemplos aqui, seja no metrô de São Paulo, seja em relação a outros projetos do governo federal que foram interrompidos no meio. Então, esse tipo de coisa é preciso equilibrar, é preciso que nós tenhamos uma regulamentação mais clara no que diz respeito à segurança jurídica de como se trata essas questões, né? Eu acho que, do ponto de vista de governança, do ponto de vista das empresas que passaram ou estão passando por essa situação, nós percebemos uma atitude distinta. Na própria associação, nós desenvolvemos um código de conduta. Esse código de conduta traz uma série de procedimentos de governança e de compliance para a atuação das empresas associadas. E a empresa, para se associar, ela precisa assinar que está commitment com esse código de conduta. Então, eu acho que essa conscientização houve. Eu acho que os procedimentos em relação às empresas que desenvolver atividades e desenvolve nessa área, se aprimorou muito os critérios de contratação, de relação com o ente público. Eu acho que isso, de fato, representou um virar de página significativo para um novo ciclo de crescimento. Ou seja, afetou, não há dúvida que afetou. Segundo, o país não estava preparado do ponto de vista regulamentar, do ponto de vista jurídico, para dar um tratamento rápido para que não afetasse tanto a sociedade como um todo. E terceiro, e não menos importante, em qualquer país do mundo, quando se atravessa uma crise dessa que o país passou, você tem uma participação
do ente público, do Estado, para que ele consiga, enquanto se recupera os mecanismos de evolução dos entes privados, para você manter a economia em funcionamento. Aqui a nossa peculiaridade é que o nosso Estado estava envolvido no processo. Consequentemente, ele perdeu a legitimidade de fazer política pública, porque o excesso de políticas públicas, e várias vezes de forma equivocada, acabou tirando a legitimidade e esgotando o mecanismo que era para ser aplicado num processo recessivo e de exceção.